Alô, galera! Estamos aí para mais uma aula de Geografia Geral e hoje a gente vai falar sobre América Latina. Esse é um assunto que tem duplo interesse para a gente, não só pela probabilidade de que caia alguma questão desse assunto numa prova de vestibular, de Enem, da UERJ, da PUC, sei lá, um vestibular que você for fazer, como também o fato de que é a região onde a gente se localiza, né? Onde o Brasil, de alguma maneira, está inserido. Então, eu vou dividir esse assunto em duas aulas. Essa é a primeira, depois eu vou fazer uma outra aula, que é a continuidade desse assunto aqui. Então, a gente começa falando aqui sobre o México, que dentro do grupo chamado de América Latina, muita gente não se toca dele fazer parte, porque, no fundo, o México é um país que geograficamente está lá dentro daquele bloco da América do Norte. Mas geopoliticamente, na questão humana, linguística, econômica, política, o México é um país que faz parte do grupo e do pacote que a gente chama de América Latina, junto com os países da América Central e junto com os países da América do Sul. Bom, com relação ao quadro natural do México, é interessante chamar a atenção que, assim, climaticamente falando, ele é um clima bastante seco, árido, quase que desértico, em boa parte do seu território, uma continuidade daquele deserto que também domina ali uma parte do território dos Estados Unidos, né? O relevo do México ele tem um relevo formado por serras antigas, por uma cadeia de montanhas, a Sierra Madre, ocidental e oriental, e esse relevo dá ao México, assim, não muita riqueza mineral. Aliás, ele já teve muita riqueza mineral no seu passado. O México foi um tremendo, um grande produtor de ouro e prata. Hoje em dia, as suas jazidas já estão perto do esgotamento. Grande contribuição do relevo na economia mexicana, hoje, digamos, seria mais a questão do petróleo. O México é um grande produtor de petróleo naquela região ali do litoral do Golfo do México, o que faz com que ele seja um parceiro bastante interessante dos Estados Unidos nas suas relações comerciais. Economicamente, o México também tem uma outra importância, né, que é exatamente o fato de ser um vizinho de fronteira dos Estados Unidos, o que traz problemas e o que traz alguma coisa boa, economicamente falando. Porque no decorrer da década de 80, principalmente, aí década de 90, muitas empresas norte-americanas atravessaram a fronteira do México para produzir no México, porque era um custo muito mais baixo de produção, sobretudo em função da questão da mão de obra mexicana, que era mais barata do que a mão de obra dos Estados Unidos. Essas indústrias receberam um nome, chamado de indústrias maquiladoras ou maquiadoras. Na verdade, elas estavam maquiando uma realidade, ou seja, produtos de empresas norte-americanas, né, dos Estados Unidos, produzindo no México para vender no mercado dos Estados Unidos. Então, era uma maquiagem de uma situação econômica que, no fundo era irreal. As empresas não eram mexicanas, as empresas eram, né, originalmente norte-americanas, por isso o nome, né, de maquiladoras. Essas empresas provocaram algum crescimento econômico no México. O México hoje é um país que, dentro do conjunto da América Latina, poderia estar aí num patamar próximo ao do Brasil e o da Argentina, sendo os três grandes países do bloco da América Latina em relação à sua relevância política, econômica, né, e, vamos botar assim, o seu protagonismo no comércio e nas relações internacionais. Bom, em relação à questão da população mexicana, é interessante a gente chamar a atenção de alguns fatos aqui. Então, primeiro, os mexicanos eles conseguiram, digamos assim, manter uma espécie de uma homogeneidade racial. Então, o mexicano ele é tipicamente hoje um descendente dos antigos astecas, né, que são os índios mexicanos, né? Então, eles são descendentes ainda, eles têm muitos traços e muita questão
ligada à cultura dessa ancestralidade do nativo do México no momento da chegada dos europeus. Então, assim, houve uma mistura, houve sim, mas a homogeneidade e a participação desse elemento nativo do indígena mexicano é muito mais forte no México do que em outros países, como o Brasil, por exemplo, onde houve uma mistura muito maior. Essa população do México, por ele ser um país subdesenvolvido, né, um país, digamos assim, em desenvolvimento ou emergente, existe uma questão de uma pobreza que é típica de países da América Latina, uma desigualdade muito grande, que faz com que boa parte dessa população more em grandes cidades. A cidade do México é uma das maiores cidades do mundo, né? Mora em favelas, tem um quadro de IDH baixo, comprometido, e isso faz com que muita gente do México busque como solução a imigração ilegal para os Estados Unidos, o que cria um problema de tensão constante na fronteira. Muitos mexicanos atravessando a fronteira para os Estados Unidos ilegalmente, e ao longo de todos esses anos, governos americanos tiveram posturas mais duras, mais brandas em relação a essa entrada, sendo que atualmente a postura do governo dos Estados Unidos, com o presidente Trump, é uma das mais duras possíveis em relação a essa entrada destes mexicanos. Tanto é que ele reforça o tempo todo o discurso de que não quer mexicanos entrando, e reforça o tempo todo o discurso de que está aumentando e terminando de construir um muro que é assim uma questão, uma bravata, né? Mais uma delas do presidente Trump, e um absurdo o gasto que está sendo feito para impedir a entrada, uma vez que isso poderia ser melhor negociado. Mas o fato é que muitos mexicanos atravessam a fronteira. Muitos mexicanos moram nos Estados Unidos e remetem dinheiro para o México para tentar melhorar a vida dos seus parentes que ficaram. Então, isso é uma característica populacional mexicana. Outra questão é que no México existe um movimento muito forte, como eu falei, da questão da identidade cultural do indígena e da identidade cultural também do morador do campo, da economia rural. E isso tem um apelo político muito forte no México, criando um movimento político chamado zapatismo, onde os mexicanos buscam uma tentativa de independência, né, em relação à economia dos Estados Unidos. Outro fato importante político e também ligado à questão populacional no México é o que existe de grupos de narcotraficantes, né? Os cartéis da droga no México cresceram muito nos últimos anos, e esses traficantes, obviamente, exploram o mercado norte-americano. Um dos seus grandes interesses é vender, né, suas mercadorias exatamente no maior consumidor de drogas que tem no mundo, que é os Estados Unidos. E isso, obviamente, gera um estado também de mais tensão ainda na relação entre os dois países. A estrutura política do México, ele é um país que politicamente tem uma semelhança em relação aos Estados Unidos pelo fato de ter dois grandes partidos, né? E esses dois grandes partidos, uma linha mais republicana, uma linha mais democrática, estão sempre disputando lugar no governo, na presidência, no Congresso, né? E assim, isso acaba fazendo com que o México seja um país que tenha, volta e meia, uma mudança na sua linha de atuação política. A balança comercial mexicana, como tipicamente uma balança comercial de um país subdesenvolvido, emergente, se baseia na exportação de produtos primários, né, de commodities. Os grandes produtos mexicanos são tipicamente produtos, né, de país subdesenvolvido. Petróleo, que eu já falei aqui que ele é um grande produtor, cana-de-açúcar, algodão, produtos agrícolas, né, frutas, sendo que criação de gado, sendo que o grande mercado comprador do México é exatamente o mercado dos Estados Unidos e do Canadá, porque fazem parte, junto com ele, de um bloco econômico chamado de NAFTA, que, aliás, mudou de nome, né, há pouquíssimo tempo
chamado de USMECA, né? Que na verdade é Estados Unidos, México e Canadá, e que foi uma mexida assim, que não foi apenas uma mudança de nome. Os Estados Unidos fez uma mudança absurda em relação às relações internas dentro desse bloco, adotando medidas muito mais duras em relação à questão do protecionismo da economia americana. Exemplo de impedir que certos produtos não tenham grande participação de indústrias que não sejam dos Estados Unidos, os produtos vendidos nos Estados Unidos têm que ser 70% feitos nos Estados Unidos, tudo isso como uma forma de proteger a economia dele. E o México, obviamente, vai sofrer com isso, né? Porque ele, obviamente, vai perder parte do seu comércio, perder parte da sua, né, da sua facilidade de vender produtos nos Estados Unidos. O que mais que eu acho que é importante a gente chamar a atenção? Agora, não em relação ao México, mas sim em relação à América Central, que é vizinha ali do México. Ali a gente tem um grupo de países que a gente separa em dois. A gente chama América Central Insular, que são as ilhas, e América Central Istmica, que são os países que estão aqui na parte do continente. Destaque para que todos esses países, basicamente, são países subdesenvolvidos, produtores de produtos agrícolas, de commodities, são países onde existe uma pobreza estrutural, um subdesenvolvimento estrutural, uma desigualdade estrutural, tipicamente. Aliás, a América Latina é o continente mais desigual do planeta. Ele consegue ser mais desigual do que a África. Tá? Existe uma elite oligárquica que normalmente está ligada a atividades agrárias que domina completamente esses países. Destaque desses dois países, um deles, Cuba, que foi um país que fez uma revolução socialista na década de 60, final da década de 50, e com isso criou um modelo completamente diferente. Até hoje é um país socialista que passa por questões peculiares, né, da sua economia, da sua política interna, mesmo que o grande líder Fidel Castro tenha falecido, mas é um país que destoa em relação aos outros, né? Tem uma proposta bastante diferente, carece de um estudo um pouco mais aprofundado. E outro país que eu queria chamar a atenção dessa região, que é o Panamá. Por quê? Porque nele passa simplesmente o Canal do Panamá, o que torna esse país muito mais importante do que todos os outros ali, porque o Canal do Panamá ele é nada mais do que uma passagem, um atalho que é muito interessante e muito conveniente para os Estados Unidos, para os países europeus, para a China. E o Canal do Panamá ele era assim único, né? O único que permitia essa passagem aí na região. Só que os chineses estão começando a negociar a construção de um canal na região para ser concorrente do Canal do Panamá. Olha, isso é importante porque isso daí demonstra o interesse da China nessa região, isso demonstra o interesse que a China está tendo em investimentos em empresas e negócios nessa região, o que tem deixado o grande tio Sam, grandes Estados Unidos de cabelo em pé, e é um dos motivos dessa disputa, dessa guerra comercial entre Estados Unidos e China que acontece hoje no mundo. Quem vai ser hegemônico na região da América Latina e da América Central. Lembra aí, só para finalizar, da doutrina Monroe, né? Onde os Estados Unidos dizia a América é para os americanos. Só que eu acho que os chineses não estão ouvindo muito bem isso daí, não. Estão tomando território e estão crescendo e tomando lugar dos Estados Unidos em algumas coisas. Tá bom? Grande abraço para vocês, tudo de bom, fiquem bem. Tchau, tchau.